Eu gostaria de olhar para este momento da ceia, esta noite, com um outro olhar. Tá? Eu sei que essa não é a pregação desta noite, mas eu daria um tema para essa ceia. Um outro olhar sobre a ceia. Tem cura divina aqui na mesa essa noite, irmãos? Tem provisão aqui na mesa? Tem vitória aqui na mesa? Claro que tem. Nós sabemos que na provisão de Cristo Jesus há cura, há provisão e há vitória. Mas eu gostaria de tratar de uma outra coisa que tem aqui nesta mesa, e é este olhar que eu queria mostrar para vocês esta noite. Que há unidade aqui nesta mesa. O Senhor Jesus, quando foi imolado, quando morreu naquela cruz, ele fez uma oração antes de ir para a cruz, em João capítulo 17. Em João capítulo 17, ele fez uma oração e ele diz assim: eu oro por estes e também por aqueles que hão de crer em mim, para que eles sejam um, assim como tu és comigo, Pai, eu em ti, tu em mim, que eles também sejam um, para que o mundo creia. Se existe algo muito poderoso na face da terra, que vai fazer com que o mundo creia que Jesus é o Senhor, é quando eles verem que a igreja está unida. A igreja é um só com Cristo e um só entre nós. O que eu vou falar aqui esta noite para vocês a respeito de unidade, meus irmãos amados, é com muito temor e muito tremor. O Espírito Santo tem sido derramado aqui em nosso meio como uma unção de cura, de realizações de milagres e de poder tem sido manifestado em nosso meio. E esta mesma unção do Espírito Santo tem nos chamado para andar em unidade, para andar como um, tendo a mesma disposição, a mesma disposição mental. A Bíblia tem muito a dizer a respeito de uns aos outros. A Bíblia fala: preferi-vos uns aos outros em honra. A Bíblia diz: amai-vos uns aos outros. A Bíblia diz: suportai-vos aos outros. A Bíblia diz: considere os outros superiores a si mesmo. E Paulo fala em uma de suas cartas: sofrei, pois, o dano. Quando você for afrontado, quando você for injuriado, Paulo fala: sofra. Obrigado, irmão. Paulo fala: sofra o dano, ainda que haja prejuízo, ainda que injúrias foram cometidas contra você. Sofra o dano, mas não leve o seu irmão a juízo. Essas palavras que eu tenho dito a vocês esta noite não são as palavras da moda do nosso tempo. As palavras da moda do nosso tempo é que nós somos governantes, reinantes e prósperos e abençoados, e que nós fazemos e acontecemos, e que nós realmente estamos galgando lugares e lugares na sociedade. Essas palavras talvez não são as palavras populares neste dia. E Paulo diz: talvez fosse bom que vocês reinassem mesmo, e eu reinaria juntamente com vocês. Mas o Senhor está nos chamando para olharmos para o nosso irmão, um ao outro, amando-nos uns aos outros, suportando-nos uns aos outros. Assim, desta forma, o mundo olhará para nós, para a igreja, e crerá em Jesus Cristo. Desta forma, irmão e irmã, quando nós recebemos a afronta, quando nós recebemos a injúria, quando nós recebemos aquilo que as pessoas falam contra nós em nosso peito, saiba de uma coisa: no nosso corpo, no nosso cérebro, no nosso organismo, quando nós recebemos uma afronta, quando nós recebemos um insulto, o nosso cérebro, ele imediatamente ele quer liberar aquilo, aquele insulto, aquela raiva, ele quer liberar, ele quer soltar como um raio. É uma proteção do cérebro. Mas o que você precisa saber esta noite é que quando o seu cérebro ele vai soltar essa descarga, dessa raiva, dessa afronta que ele recebeu, ele vai soltar em alguém. Mas não é em alguém lá fora. É em alguém aqui dentro, em um dos seus órgãos. Por isso muitas vezes você está doente.
Porque você tem tomado a afronta, tomado o ressentimento, tomado aquilo que falaram contra você e tem ficado doente. É como a Joyce Meyer fala em um dos seus livros, que você toma veneno esperando que o outro morra. Quando você acolhe no seu peito o ressentimento e a raiva de alguém. O Senhor Jesus tem nos chamado para andarmos em unidade, amando-nos uns aos outros, suportando-nos uns aos outros, tratando da melhor maneira uns aos outros. Há alguns anos atrás, não muitos anos, eu fiquei ressentido com um amigo meu. Eu recebi uma afronta, eu senti que eu fui injustiçado. Eu senti naquele momento que eu havia sido traído, injustiçado, injuriado. E naquele momento eu tomei uma afronta. Eu não tenho uma trajetória na minha vida de ser uma pessoa ressentida, jamais. Mas naquele momento especificamente, em alguns anos atrás, eu recebi aquela afronta. E eu recebi no meu peito aquela injúria. E era um amigo meu, é um amigo meu. E eu fiquei muito triste com aquilo, achando que ele não deveria ter agido comigo daquela forma. E como eu disse, eu não tenho uma trajetória de receber ressentimento no meu coração e guardar mágoas. Mas eu lembro que eu fiquei muito ressentido. Eu entrei numa mata, e eu fui indo ao fundo naquela mata, e eu sabia que eu não podia ficar com aquilo, eu queria tratar aquela situação. E eu me derramei diante da presença do Senhor, mostrando ao Senhor como eu estava triste, por estar me sentindo traído, ultrajado. E eu derramei o meu coração diante do Senhor, liberando aquilo, e liberando realmente perdão, e ficando com o meu coração totalmente em paz. Sabe o que eu estava fazendo, meu amado irmão e minha amada irmã? Eu estava guardando a minha própria vida. Eu estava me guardando em saúde, eu estava me guardando em vida, porque eu estava andando na palavra do Senhor, andando no amor, ágape, aquele amor que foi derramado no meu e no seu coração. Eu decidi daquele dia em diante que eu nunca mais perdoaria alguém. Como assim, pastor? Eu nunca mais perdoaria alguém. Sabe por quê? Porque eu coloquei um estoque de bônus, de amor e perdão no meu coração, para nunca mais tomar afronta, a ponto de eu não precisar mais perdoar alguém. Há uns meses atrás, uma pessoa muito querida minha, muito mesmo, fez algumas coisas contra mim. Talvez alguns de vocês aqui ficariam até de cama com isso. Mas eu simplesmente olhei e já tinha um estoque poderoso de amor ali no meu coração. Já tinha muitos bônus, eu não precisei ficar ressentido primeiro, é um outro nível, pensa, existe um nível onde você fica ressentido, mas você conhece a palavra, você tem um amor ágape, então você tira aquele ressentimento e libera o perdão. Mas tem um nível mais alto que o Senhor está te chamando para andar no corpo. Um nível mais alto, onde você não precisa perdoar mais, porque você não toma mais a afronta. As pessoas podem perguntar para você, você não viu a afronta que ele fez? Não, eu não estava nem prestando atenção. Eu nem estava prestando atenção, eu não peguei o ressentimento, eu não peguei a mágoa, eu não peguei a afronta, então eu não preciso perdoar mais ninguém, porque eu não carrego ressentimento, mágoa, não tomo afronta contra ninguém mais. Aquela única vez, há alguns anos atrás, foi suficiente para eu saber que eu estava andando fora do amor e perdendo a minha comunhão com o Senhor. Eu quero falar isso com você aqui esta noite, meu amado irmão e minha amada irmã que me ouve. A Bíblia declara que o Senhor Jesus Cristo compara a igreja com a sua própria noiva. Ele tem a igreja como sua própria noiva. O Senhor Jesus Cristo tendo a igreja como sua própria noiva. E Ele diz como Ele trata. Ele diz para você, homem e mulher que são casados aqui, que você deve tratar a sua esposa como Cristo Jesus trata a igreja. Alô? Da mesma forma, com muito amor, como uma parte mais delicada. Agora, alguns têm tratado a esposa e Jesus Cristo tem olhado e Ele não tem ficado feliz com a sua vida. Alguns de vocês precisam se arrepender disso e olhar para a sua esposa como Cristo olha para a igreja. Alguns de vocês aqui esta noite, meus irmãos que me ouvem, tem tratado o seu irmão, o seu próximo, de uma maneira que Cristo Jesus ele não trataria a sua igreja.
Nós temos nos tratado uns aos outros, e esse contexto desse texto que nós lemos, depois nós iríamos para o capítulo 12, depois dos dons espirituais, ele vai falar do corpo, e nós somos corpo, somos membros deste corpo de Cristo. E ninguém maltrata o seu próprio corpo. E por que nós temos nos maltratado uns aos outros? Porque nós ainda continuamos falando mal uns dos outros. Porque nós temos tratado o nosso próximo dessa maneira. Talvez é noite de você refletir sobre isso esta noite. E você se arrepender, meu amado irmão e minha amada irmã. Algumas pessoas, às vezes, elas não tomam a ceia. Elas falam, não vou tomar a ceia, que eu estou ressentido, que eu estou em pecado e tal. E nós pregamos essa palavra para que você se arrependa e tome a ceia. Mas eu queria dizer uma coisa um pouquinho diferente esta noite. Talvez você nem devesse tomar mesmo. Se for para você tomar a ceia do Senhor, fingir que está se arrependendo, sabendo que amanhã você vai continuar fazendo a mesma coisa, talvez fosse bom você se levantar, ir para a sua casa, para o seu quarto, para refletir naquilo que você tem feito, meu irmão e minha irmã. Se você tem guardado mágoa no seu coração, ficado ressentido com as pessoas, talvez seja a hora de você crescer um pouco, sabendo que você vai pedir perdão aqui esta noite, porque está diante desta mesa, e uma vez por mês você faz isso. Talvez fosse bom você ir realmente para casa esta noite, ficar um pouco lá naquele quarto trancado, refletindo o que você tem feito com a sua vida. Alguns homens tratam suas esposas, e Jesus Cristo fica olhando aquilo. Ele está triste com você. Ele pode ficar triste com você. E ele está te chamando para perto, ele não está te condenando, mas te chamando para tomar uma atitude, uma posição no seu coração, meu irmão e minha irmã. Ou vocês têm se juntado muitas vezes para falar mal dos pastores. Talvez seja a noite de nós varrermos a sujeira que está debaixo do tapete, como diz o irmão Reagan esta noite, né? Sabe por que eu estou fazendo isso com muito amor e tremor? Eu espero não ter que sair daqui escoltado esta noite. Muito amor e muito tremor, irmãos. Para que realmente você olhe para mim esta noite e me veja como um homem de Deus e se coloque diante da palavra do Senhor. Para que você não simplesmente finge que vai se arrepender esta noite só para ficar bonitinho na foto, tomar a ceia e sabendo que você vai continuar andando desta mesma maneira. Esta noite, esse simbolismo é o símbolo do corpo de Jesus sendo arrebentado naquela cruz, sim, para te dar vitória, provisão e cura, mas para te tornar um. Quando Jesus Cristo ora pelos discípulos, naquele dia, em João 17, quando ele ora, ele não orou para que você fosse próspero naquele dia, ele não orou para que você fosse uma pessoa cheia dos dons do Espírito, ele não orou para que você fosse um homem, uma mulher incrível nos negócios, embora tudo isso seja muito bom. Naquele dia, ele disse, Pai, que eles sejam um, assim como nós somos um, que eles também sejam um, para que o mundo creia que eu sou o enviado de Deus. Talvez nós conseguiríamos muito mais salvação nessa terra, quando o mundo olhasse para a igreja e visse amando-nos uns aos outros, essas palavras que não são muito famosas, suportando-nos uns aos outros, considerando o outro, essa daqui acho que é a pior no nosso mundo hoje, considerar o outro superior a si mesmo, totalmente e infelizmente, totalmente fora de moda. Totalmente fora de moda, tomarem a sua capa e você dá também a túnica. Totalmente fora de moda você correr a segunda milha. Oh, essas palavras não soam bem aos nossos ouvidos quando nós só queremos ser governantes e reinantes, e talvez quem dera fôssemos mesmo, reinando com o amor ágape, derramado em nosso coração, em Romanos 5,5 pelo Espírito Santo. Nós somos capazes. Talvez hoje fosse noite, meu amado irmão e minha amada irmã, de você pegar o seu celular e mandar uma mensagem para sua mãe. Tem alguém aqui esta noite que tem coragem de estar com o coração duro desse jeito, com raiva da mãe? Meu Deus! Talvez fosse noite de você pegar o seu celular esta noite, mandar uma mensagem para o seu pai.
Talvez esta noite fosse noite de você pegar o seu celular e mandar uma mensagem para aquele seu amigo que você está completamente ressentido, você está com ódio, com mágoa, com ressentimento, com inveja. Ou enquanto eu estou falando aqui, você podia pegar o seu celular e mandar uma mensagem para ele. Não precisa ser amanhã. Não precisa ser amanhã. Meu irmão, talvez fosse noite de você olhar para o que você tem feito, como você tem vivido, sabendo que há cura na mesa para as suas emoções, para as suas mágoas e ressentimentos. Tudo isso foi colocado sobre Jesus. É noite de ser verdade na sua vida aquilo que você vai fazer. Não apenas fingir que vai pedir um perdãozinho, sabendo que segunda-feira você vai continuar com essa mágoa e com esse ressentimento. Fosse noite hoje de você realmente converter o seu coração e se arrepender. A palavra é metanoia, mudar de direção, mudar o rumo, tomar uma nova rota, abandonar de vez esse ressentimento. Se vocês entendessem o que eu estou falando sobre não perdoar mais ninguém, vocês iriam imaginar o que é liberdade na vida, irmão. Não carregar mágoas e ressentimento, não carregar raiva contra os outros, não prestar atenção na afronta, não receber a injúria. E ainda tem levado o seu irmão a juízo. E Paulo fala muitas vezes com infiéis, com incrédulos. Sofra o dano. Talvez não seja muito popular dizer isso, mas sofra o prejuízo. Se segure no seu lugar, sofra o dano. Converta o seu coração esta noite, meu amado irmão. Converta o seu coração esta noite, minha amada irmã. Isso é uma noite de alegria também. Mas existe uma tristeza, pastor Vinícius, que ela vem de Deus, está escrito em Romanos. Eu fico muito feliz em deixar alguns de vocês tristes aqui esta noite, sem gritar o grito de aleluia da vitória da cruz. É muito bom, talvez você se entristecer mesmo. Há uma tristeza que gera arrependimento, e esse arrependimento, ele vai ser genuíno e vai transformar a sua vida. Alguns de nós estamos olhando para os filhos pródigos, e vamos ser grandes aqui esta noite. Nós muitas vezes olhamos para os filhos desgarrados, os filhos pródigos, e nós estamos julgando, olha lá, está ramelando no mundão lá fora. E nós estamos prontos para julgá-los quando Jesus olha para o filho pródigo e ele fala, pega o anel, pega, mate um novilho novo, pegue uma túnica nova, vamos recebê-lo de volta. Oh, onde está o amor do seu coração pelo seu irmão? Onde está a sua compaixão, que você não tem coragem de dobrar os seus joelhos, correr no seu quarto e orar pela vida dele, amando e trazendo de volta para perto. Sabe, nós falamos, olha lá, ele está ramelando de novo lá, e Jesus está olhando na janela, esperando que ele venha com o coração anelante, com um anel preparado. Inclusive você hoje à noite, que está aqui no nosso meio, ou está nos ouvindo pela internet, se você se sente esta noite um filho que se afastou do Senhor, eu quero dizer, Jesus está olhando, Ele está na varanda olhando para que você venha novamente. Ele quer colocar o anel no seu dedo. Ele quer colocar aquela túnica em você. Ele quer matar o melhor novilho, o melhor carneiro e colocar uma música de festa te chamando de volta. Eu quero convidar os diáconos esta noite para servir a ceia. Enquanto eles vão fazendo isso, meu amado irmão e minha amada irmã, talvez a gente fazia isso no tempo que a gente era mais religioso, né? Por assim dizer. Mas seria bom se você curvasse a sua cabeça esta noite. Você pode ir recebendo e pode ir orando, pode ir colocando com o seu coração diante do Senhor, em um arrependimento que afastou do Senhor. A noite que está aqui no nosso meio, ou está nos ouvindo pela internet, se você se sente esta noite um filho que se afastou do Senhor, eu quero dizer, Jesus está olhando, Ele está na varanda olhando para que você venha novamente. Ele quer colocar o anel no seu dedo. Ele quer colocar aquela túnica em você. Ele quer matar o melhor novilho, o melhor carneiro e colocar uma música de festa te chamando de volta. Eu quero convidar os diáconos esta noite para servir a ceia. Enquanto eles vão fazendo isso, meu amado irmão e minha amada irmã, talvez a gente fazia isso no tempo que a gente era mais religioso, né? Por assim dizer. Mas seria bom se você curvasse a sua cabeça esta noite. Você pode ir recebendo e pode ir orando, pode ir colocando com o seu coração diante do Senhor, em um arrependimento sincero,
entregando o seu coração ao Senhor, entregando toda a mágoa, todo o ressentimento, liberando perdão para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão, para o seu primo, para aquele seu amigo que você tem ficado ressentido. Talvez seja momento de realmente termos um ritual desses, curvando o nosso coração principalmente e liberando perdão para essas pessoas. E assim o mundo vai ver em nós Cristo. Assim o mundo verá Cristo em nós. Aleluia.